A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse 3, 20, em nome de Jesus. E esta palavra tem um tema que diz: você ouve a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus. Apocalipse 3:20. Você ouve a voz de Deus. E é claro, a voz de Deus, muitas pessoas tentam ouvir a voz de Deus de várias maneiras. Mas a voz de Deus, querido, é exatamente a palavra dele escrita. Tem gente que fala assim: eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Querido, mas Deus, ele fala. A Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a voz de Deus escrita, é a palavra escrita. Então, a voz de Deus é a sua palavra, ou seja, a palavra dele escrita. É a palavra dele escrita. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, olha o que diz a Bíblia. Jesus dizendo: eis que estou à porta. Ó, Jesus falando aonde ele está: eis que estou à porta e bato. Ele está a bater na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha aí, a graça está batendo na porta, querido. Mas o homem precisa querer, o homem precisa abrir a porta. Olha que interessante, Jesus dizendo: eu estou aqui, eu estou na porta. Ele está dizendo que ele está na porta e bate. Se alguém abrir a porta, ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entrará e vai comer com a pessoa, vai cear com a pessoa, e essa pessoa ceará com ele, aquele que abrir a porta. Queridos, gente, no mundo onde há tantas vozes a clamar, no mundo onde há tantas vozes a clamar, para serem ouvidas, há tantas vozes a clamar para serem ouvidas. Por vezes perguntas-te: como vais conseguir ouvir a voz de Deus, ouvir Deus a falar contigo, acima de todo o barulho, no mundo onde há tantas vozes a clamar, e às vezes as pessoas perguntam como conseguir ouvir Deus falar contigo acima de todo o barulho. Querido, a notícia boa é que quem pertence a Cristo não tem problema em identificar ou ouvir a sua voz, querido. Você precisa entender que a notícia boa é essa, que quem pertence a Cristo não tem problema em identificar ou ouvir a sua voz. Olha o que Jesus disse. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27, Jesus fala sobre isso bem claro. Ele disse, João 10, 27, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está vendo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, No mesmo versículo, acima do capítulo, ele também disse: de modo algum seguirão um estranho, de modo algum seguirão
um estranho. Ele disse, Jesus deixa bem claro que as ovelhas dele não seguirão um estranho. Não seguirão um estranho, querido. Não seguirão um estranho. Está dizendo que as ovelhas dele, está fazendo bem claro dizer que as ovelhas dele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo que as ovelhas dele não ouvem a voz do estranho, a voz que elas ouvem é a voz de Cristo. E ele disse mais, e ele ainda fala mais, eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. Não há confusão na voz do Senhor, querido. Não existe, não tem como confundir a voz do Senhor com a voz do estranho. A voz do estranho é cheia de confusão, a voz de Satanás. O diabo fala para confundir as pessoas. Naquilo que o diabo fala tem confusão, mas naquilo que Jesus fala tem discernimento e direção, querido. Naquilo que o Espírito Santo fala tem discernimento e tem direção. Não tem como alguém ouvir a voz do Senhor e ficar em confusão. Não. Mas a voz do estranho, você já percebeu quantas pessoas que tem por aí que está dizendo, nossa, minha vida está perturbada, está atribulada, eu não sei o que eu faço da minha vida, sabe por quê? Isso é porque elas ouviram a voz do estranho. A voz do estranho faz isso. Aqueles conselhos de Satanás que vêm através da boca de pessoas que não têm comunhão, intimidade com Deus, que quando as pessoas ouviram, ficaram atormentadas, apavoradas, desesperadas, com medo. Mas a voz do Senhor, as pessoas não ficam com medo em ouvir a voz do Senhor. As ovelhas, elas têm paz, elas ficam seguras, tranquilas. Tranquilas. Há uma diferença muito grande da voz do Senhor para a voz do estranho, querido. Há uma diferença muito grande. A voz do Senhor não traz confusão, mas a voz do diabo traz confusão. A voz do Senhor é aquela que quando nós ouvimos, nós animamos, nós encorajamos, nos enche de coragem ao ouvir, nos enche de coragem ao ouvir. Mas a voz do estranho, quando a pessoa ouve, ela enche de desânimo. Deus fala através da sua palavra. Mesmo que ele lhe desse uma profecia ou uma palavra do Espírito, querido, será sempre consistente com a sua palavra escrita. Ele sempre insiste com a sua palavra escrita. Por mais que talvez ele tenha ouvido alguém, ele tenha, através de alguém, o Espírito Santo tenha falado com alguém, com você, para trazer uma revelação, algo de Deus. Sim, porque tem gente que fala, esse negócio de revelação não é de Deus. Tem uns que é do diabo, mas tem uns que é de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os homens foram criados para louvor da glória de Deus. Deus não fez homens para ser usado por Satanás. Deus não deu uma boca aos homens para que o diabo venha ficar falando através delas. Não, Deus deu a boca para mim e para você, para que ele venha falar através desta boca, querido. Então eu acredito sim. Eu já ouvi muitas revelações de pessoas que falaram, Deus está falando com você. Acabou, não cumpriu. Mas teve outras que falaram e cumpriu. Por quê? Porque ela era o Espírito de Deus falando. E eu acredito que o Espírito de Deus ainda fala. Embora tem muitos que querem passar algo que não é de Deus. Mas eu acredito que o Espírito Santo ainda fala através de pessoas, usa a boca de pessoas. Mas sempre Deus vai insistir em falar com as ovelhas dele através da palavra escrita. Por isso que você tem que ler a Bíblia, querido. Isso significa que a tua capacidade de reconhecer a voz de Deus está ligada com o teu conhecimento da sua palavra. É por isso que você deve buscar conhecer a palavra. Porque para que você consiga entender aquilo que Deus fala com você.
Por isso que eu prego sempre o crescimento e conhecimento espiritual. Eu falo isso para o povo nos cultos, que o povo precisa crescer em conhecimento, ter crescimento e crescer em conhecimento espiritual. Por quê? Porque Deus, para que elas possam identificar a voz de Deus, para que elas possam reconhecer a voz de Deus na palavra, querido. Porque Deus insiste em falar pela palavra escrita. Pela palavra escrita. E o fato, e para que você venha ouvir a voz de Deus, vai depender de você crescer e ter crescimento e conhecimento espiritual. Porque está ligado ao conhecimento com a sua palavra. A voz dele está ligada com o conhecimento da sua palavra. A voz dele está ligada com o conhecimento. A voz dele depende de você conhecer a palavra dele. Para você entender, discernir ela, você precisa conhecer a palavra dele, a palavra de Deus. Se encontrar dificuldade em reconhecer a voz de Deus, o que precisa fazer é continuar a ouvir e a receber a sua palavra no teu espírito, querido. Até que assim essa dificuldade saia e você venha se tornar sensível à voz de Deus. Você precisa fazer isso. Se você está tendo dificuldade, continue a ouvir, a receber a palavra de Deus no teu espírito. Fazendo assim, você vai se tornar sensível à voz de Deus. Além disso, é preciso aprender a agir rapidamente, segundo a palavra de Deus. Você também precisa aprender a agir, segundo a palavra de Deus, e não atrasar. Quando fazeres isso, treinas o teu espírito para reconhecer a sua voz. Quando você age rapidamente, você aprende a agir sobre a palavra de Deus, rapidamente na palavra de Deus, querido, e não atrasa, não fica demorando, não fica murmurando, não fica em dúvida. Você está exatamente, quando você faz isso, você está exatamente treinando o teu espírito para responder a sua voz, para responder a voz de Deus. Quanto mais você ora no Espírito, ou seja, em outras línguas, mais sensível o seu espírito se torna à voz de Deus. Tem gente que é contra o orar em línguas. Eu não sou contra não, querido. Mas demônio não ora em língua, demônio fala. Agora o Espírito Santo ora. Você tem que ver quem está, se é demônio que fala ou se é o Espírito Santo que ora. Se é o Espírito Santo, porque orar em língua é dom do Espírito Santo, é graça do Espírito Santo. Eu não posso pregar contra isso. Tá certo que os demônios falam, mas o verdadeiro cristão que tem comunhão, intimidade com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele ora em língua. E quanto mais você orar em língua, no Espírito, a orar em língua, querido, quanto mais você orar em língua, mais sensível vai ficar o teu espírito, vai se tornar. Ele vai se tornar sensível, o teu espírito à voz de Deus, vai ficar sensível. Todos estes, você precisa entender que todos esses ajudam a condicionar o teu espírito e a sincronizá-los com as ideias, visões e pontuações de Deus. Não seja contra a palavra, querido. Não seja contra a palavra de Deus. Não. Se é bíblico orar em línguas, então ore, dá lugar para o Espírito Santo. Se o único meio de você entender, conhecer a palavra de Deus, aprender a ouvir, é a palavra escrita, então vai para a palavra escrita. Porque continua sendo o principal meio de Deus falar com o povo. A Bíblia continua sendo o principal meio de Deus falar com o povo. Pela palavra dele. E é por isso que você tem que ter fome e ter sede da palavra. Se você é uma pessoa que está ouvindo esse rádio, ouvindo essa mensagem nessa manhã, e você é uma pessoa que você não tem interesse nenhum da palavra, você não tem vontade de ler a Bíblia, não tem interesse nenhum pela palavra, comece a pedir para o Espírito Santo despertar você para a palavra, despertar você para a oração, despertar você para meditar na palavra, querido.
Talvez esse seja o motivo de você estar aí desesperado, apavorado com tudo que acontece à sua volta. E só ouvindo vozes negativas. Porque, querido, no meio de tanto caos que está acontecendo, Deus nunca deixou de falar com o povo dele. Deus nunca deixou de falar. Procure ouvir a voz de Deus. Vai pela palavra escrita. Vai pela palavra escrita. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Busque crescer espiritualmente. Conhecer. Aí você vai conseguir reconhecer a voz de Deus que está ligada ao conhecimento da palavra dele. Tá certo? Essa é uma palavra que eu tenho de Deus para o teu coração nessa manhã. Faça isso. E quando você fizer isso, você vai ver que o medo não vai atrapalhar mais você. A dúvida não vai atrapalhar mais você. O diabo não vai conseguir fazer mais bagunças na sua vida. Porque você conseguiu identificar a voz de Deus. Lembre-se que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conseguirão, as ovelhas de Cristo, elas conseguem ouvir a voz do Senhor. Elas conseguem. E além disso, ele diz: eu as conheço. Ele conhece as ovelhas dele e elas seguem a ele. As ovelhas de Cristo seguem a Cristo. As ovelhas de Cristo seguem a Cristo. Tá certo? Em nome de Jesus. Abra a sua boca onde você estiver aí, assim, ó. Diga assim comigo, assim, ó. Diga assim, ó. Sou filho de Deus. Por isso conheço a voz e a liderança do Espírito Santo. Sou sempre rápido a responder à instrução e conselhos da palavra de Deus e do seu Espírito Santo dentro de mim. Amém? Glória a Deus. Seja rápido. Agora, é conhecer e agir rápido na palavra. Tá certo? Conheça e haja rápido. Tem gente que ele sabe da palavra, mas ele não age. Ele não age. Ele não decide, toma decisão sobre a palavra de Deus. Talvez esse seja o problema que está atrapalhando a sua vida. Conhece, mas não faz, não obedece, não pratica. Seja sábio.